Quero cumprimentar a igreja aqui com a paz do Senhor Jesus. Amém? E a todos um bom dia. Eu gostaria de antemão ler um texto da Bíblia Sagrada que está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3 e no versículo 16. A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Queridos, acabei de ler esse texto do Evangelho segundo escreveu João, e é interessante porque a Bíblia, ela não procura provar que Deus existe. Ela parte do princípio de que a existência de Deus é um fato. A Bíblia vem apresentar que Deus é também uma pessoa. Deus é um ser pessoal, e pelo fato de ele ser um Deus pessoal, ele não pode ser confundido com o sol, com as estrelas, com a terra, com a árvore. Porque é bem verdade que Deus é imanente, ele está presente em toda a natureza, mas ele não é só imanente, ele é transcendente, ele está acima de todas as coisas. É esse Deus da Bíblia Sagrada que nós estamos apresentando aqui nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, melhor dizendo. O Deus que é uma pessoa. E a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, um Deus que ama. Amar faz parte das qualidades emocionais. Quem ama também odeia. Quem ama também odeia. Você quer ver um exemplo? Deus ama a santidade, por isso ele odeia o pecado. Quer mais um exemplo? Quem ama o casamento odeia o adultério. Quem ama as crianças odeia a pedofilia. Quem ama a verdade odeia a mentira. Quem ama a honestidade odeia o mau caráter. Quem ama a vida odeia a morte. Aleluia. Eu quero dizer, desses dois pontos de vista que são contrários, que amor e ódio, porque o ódio, ele possui um aspecto positivo, não só negativo. O ódio pode ser negativo quando ele é um ódio gratuito, deliberado, por motivos fúteis. Mas o ódio pode ser positivo quando ele faz eco ao verdadeiro amor, quando ele é uma reação contra tudo aquilo que destrói o que é bom. Nesse sentido, o ódio é um eco do verdadeiro amor. Então quem ama não pode só amar, senão odiar aquilo que destrói o que é bom. Assim Deus amou
amou o mundo e enviou seu Filho unigênito, porque Ele ama a santidade, mas odeia o pecado. Você quer saber o quanto Deus odeia o pecado? Olha para a morte sangrenta de Jesus na cruz do Calvário. Lá Jesus sofreu e absorveu todo o ódio de Deus contra o pecado. Na cruz Jesus sofreu e absorveu nele todo o castigo, toda a maldade do mundo, todos os nossos pecados. Jesus sofreu e absorveu nele todo o ódio de Deus, toda a ira de Deus, toda a justiça de Deus foi descarregada em Jesus. Porque Deus ama a santidade, mas Ele odeia o pecado. Nesse sentido, meu amigo, a morte de Jesus, ela tem não só o sentido jurídico, porque a morte de Jesus foi um assassinato, mas a morte de Jesus, do ponto de vista religioso, foi uma morte sacrificial. Jesus morreu em sacrifício, uma morte vicária, uma morte expiatória na cruz do Calvário. Então, meu amigo, a morte de Jesus foi a reação do amor de Deus contra tudo aquilo que destrói o que é bom à humanidade. Ao invés de destruir a humanidade, Deus derramou o ódio contra o pecado em Jesus. Então agora você entende porque esse mundo ainda não foi destruído. Porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário está sustentando esta existência. E aí você precisa entender um outro lado. Um outro lado da questão. É que o Evangelho não é pregado para condenar ninguém. Aliás, esse era o ponto de vista dos judeus, porque o Messias tinha a prerrogativa de julgar o mundo. Mas a Bíblia vai criticar essa visão, dizendo que Deus não veio para condenar o mundo. Então o Evangelho é pregado para quê? Para provocar tomada de decisão, para provocar tomada de posição, porque diante da prática de Jesus, todas as pessoas têm que tomar posição. A favor de Jesus, com Jesus a favor da vida, contra Jesus a favor da morte. Se essa existência, se a natureza criada servisse para instruir e levar os homens a conhecer a Deus, Deus manifestaria, Deus resplandeceria em toda a natureza criada a sua existência de maneira incontestável. Mas Deus quis resplandecer a sua existência de maneira incontestável na mediação em Cristo Jesus, para instruir os homens sobre sua natureza corrompida e a necessidade da sua redenção. Pregamos o Evangelho com esse objetivo, porque diante da fé, a fé exige tomada de posição diante da vida, porque o caráter moral de cada um vai ser levado a juízo, e o teste do caráter é a sua atitude diante da luz. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas. Não dá para esconder de Jesus, não dá para apagar a luz de Cristo, porque a despeito de que Ele morreu e ressuscitou há mais de 2000 anos atrás,
Existem milhares e milhares e centenas de pessoas que tiveram a sua vida transformada por Jesus, porque a luz de Jesus continua brilhando em toda testemunha viva que diz que Jesus é o Senhor, porque Jesus de verdade está vivo no coração e na fé de todos aqueles que têm as suas vidas transformadas por Jesus. Uma coisa é verdade: a fé, ela não é meramente intelectual. A fé é de natureza moral. A fé não é meramente intelectual, a fé é de natureza moral. E se a fé é de natureza moral, o contrário da fé não é a dúvida, é a desobediência. O contrário da fé é a desobediência. A Bíblia vem denunciar o pecado em primeiro lugar. O pecado que deformou a humanidade, que provocou uma confusão moral, que provocou uma contradição cognitiva, porque os homens perderam o discernimento espiritual. Jesus veio dizendo: eu sou a luz do mundo. Teve um homem chamado Nicodemos, e quando ele ficou sabendo que Jesus estava revolucionando o mundo da época com a sua mensagem, Nicodemos era um fariseu, um doutor da lei, era um intelectual, um homem muito rico, religioso também. E esse fariseu, ele pertencia ao Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico. E o Supremo Tribunal Judaico estava em vias de condenar Jesus, mas não havia uma razão para condená-lo. Imediatamente, Nicodemos, durante a noite, foi fazer uma visita, foi entrevistar Jesus para saber a verdade. Então Jesus disse para ele: é necessário nascer de novo, Nicodemos. E ele não entendeu, mas como pode um homem já velho ter que nascer de novo? E Jesus disse para ele: se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E aí Nicodemos não acreditou que Jesus trazia algo novo para a vida dele, para transformar completamente esse estado de coisas. Nicodemos representa o homem comum, dominado pela confusão moral, dominado pela crise cognitiva, dominado sem fé, sem percepção espiritual. Mas a exigência continua. Jesus disse que para entrar no reino de Deus era necessário nascer de novo. Nascer de novo que Jesus propõe é uma ruptura com essa vida passageira, é uma ruptura com esse mundo tosco, com o compromisso com o nada, com a vaidade, com a indiferença, com as coisas sem significado algum, com esse mundo passageiro, com o compromisso com a confusão moral. Nascer de novo é romper com essa crise cognitiva. Nascer de novo é romper com essa confusão moral. Quer que eu prove a confusão moral? Como que pode um homem trocar sua família pelo crack, pela cocaína? Como que pode um homem casado trair a sua esposa? Essa é a confusão moral que a Bíblia vem denunciar. Que os homens amam aquilo que deveriam odiar e desprezam o que deveriam amar. O que faz um homem trocar sua família pelo crack é porque ele ama
aquilo que ele deveria odiar. O que faz um homem trair a sua esposa ou vice-versa é porque ele ama o adultério, aquilo que ele deveria odiar. Os homens estão dominados pela confusão moral, pela crise cognitiva, pelo pecado. É necessário enxergar essa realidade. Nós não estamos pregando o evangelho para condenar ninguém. Nós estamos pregando o evangelho na mesma perspectiva de Jesus, para levá-lo à tomada de posição, porque a vida exige uma tomada de posição diante dela, ou a favor da vida com Jesus, ou a favor da morte contra Jesus. Porque Jesus foi bem taxativo: eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. E só Jesus pode levar o homem perfeitamente a Deus. Por quê? Porque Ele é o Filho unigênito de Deus. Jesus é o Filho de Deus em sentido especial. Ele é Deus em estado eterno com o Pai Celeste desde a eternidade. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor sobre todas as perspectivas humanas. Jesus é o Senhor. Não há uma personalidade mais singular do que Jesus. Jesus mudou o paradigma da história. A história geral secular reconhece a importância de Jesus e dividiu a história em antes e depois de Cristo. Jesus é superior. Jesus é maior. Aleluia! A importância de Jesus é muito grande. Independentemente de religião, seu papel é inevitável. Jesus causou perplexidade nos homens cultos de sua época e perturba as mentes dos intelectuais de hoje também. Jesus é o Senhor. Aleluia. Ele é o Filho de Deus. Jesus é o Senhor. Ele veio propondo uma nova vida, um novo nascimento, um nascimento espiritual. Romper com essa crise moral, romper com essa crise cognitiva que coloca o homem contra o homem, que faz uma nação contra outra, que faz os pais odiarem os filhos, que fazem a tudo aquilo destruir o que é bom. Jesus propõe um novo nascimento, e isso é muito sério, porque Jesus disse: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E tem mais, a fé exige obediência. É verdade. Existe uma frase que todo mundo conhece: a vida é dura para quem é mole. Às vezes uma mensagem pode parecer dura, mas essa mensagem não é dura. São as pessoas que estão se tornando mole. Não podem ser confrontadas. Jesus confrontou o mundo da sua época, e é por isso que ele morreu na cruz, porque ele confrontava a mentira, o engano, a falsidade. O compromisso de Jesus era com a vida, com a liberdade e com a verdade. E as pessoas conspiraram contra Jesus, tentaram matar, tentaram fazer de tudo contra ele, tentaram fazer ele cair em contradição, mas Jesus continuou firme, porque ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra. A Bíblia mostra Jesus nessa perspectiva. Ele é o Criador dos céus e da terra. Nós não temos desculpa, e não temos como fugir da luz de Cristo. Não temos como escapar desta verdade. A humanidade não tem como esconder da luz de Cristo, porque a luz de Cristo
continua brilhando na vida daquelas pessoas que tiveram encontro com Ele. Não dá para fugir de Jesus. E a pregação não visa condenar ninguém, a pregação visa tomada de posição. De que lado você está? Jesus foi bem claro. Ele veio ao mundo para criar uma nova humanidade, uma humanidade nascida de novo, nascida do Espírito, uma humanidade compromissada com a verdade, compromissada com a palavra de Deus de fato, porque só a palavra de Deus é a verdade. Você pode até dizer, mas a Bíblia foi escrita por homens. Isso é uma verdade, porque Deus é homem. Deus se revelou em Jesus Cristo como um homem, porque a Bíblia é para o homem e não para os animais. As pessoas querem um milagre, querem algo que as façam crer por intermédio de um milagre visual, mas não será dado esse tipo de sinal, porque o sinal é a pregação. O sinal que Jesus deixou é a pregação do Evangelho. Quem crê não é condenado, quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito Filho de Deus. O nosso convite é para você sair desse estado de confusão moral, dessa crise cognitiva, que você não sabe o que é certo, o que é errado, e que você tem visto isso. O mundo está caminhando, afundando e se chafurdando cada vez mais na mentira, no engano, na falsidade. O mundo é uma construção laica sem Deus. O mundo é o homem construindo a história sem Deus. Portanto, este mundo está em prazo de validade, porque o mundo construído por Deus começa a partir de Jesus Cristo. Jesus chama pessoas para fazer parte de um povo, para fazer parte de um reino que Ele está construindo, para fazer parte de um povo que nasceu do Espírito, nasceu do encontro com Jesus pela fé. Se você quer conhecer Jesus, não protele, não deixe para amanhã. Sabe por que nós não podemos deixar para amanhã? Jesus foi bem claro: basta cada dia o seu mal. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer assim: todo dia não é mais um dia, todo dia é menos um dia. A decisão que você tem que tomar diante da vida é hoje. É hoje. Jesus te chama. Jesus te chama. Esse convite que eu estou fazendo não é para você pertencer a uma religião. Esse convite que eu estou te fazendo não é para você pertencer a uma igreja. Esse convite que eu estou te fazendo é para você ter um encontro real, verdadeiro com Jesus. Porque a fé exige obediência, ruptura com a imoralidade, ruptura com o pecado. Porque Jesus ama a santidade, mas Ele odeia o pecado. Eu agradeço a oportunidade. O nome do Senhor Jesus seja glorificado.